Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos continuar agora com o nosso programa de Direito Processual Civil 2 e paramos na última aula na parte de impedimento e suspeição do juiz e a parte de extinção do processo e suspensão do processo. Hoje nós vamos falar sobre audiência de instrução e julgamento, certo? E iniciarmos a teoria geral da prova. Na parte de audiência de instrução e julgamento, quando a gente lembra daquela linha imaginária do andamento do processo, que eu falei com vocês desde a primeira aula, nós recordamos que o processo se inicia com a petição inicial, certo? Da petição inicial nós temos a citação do réu, depois do recebimento da petição inicial, se vê que está tudo ok, e ela não vai ser nem inepta, nem vai ser caso de indeferimento liminar da petição inicial. Passamos para a citação. Após a citação do réu, ele é convocado para uma audiência preliminar de conciliação e mediação, que foi objeto do trabalho que vocês fizeram. Não tendo conseguido a conciliação nesse momento, nessa primeira audiência, o que é que vai acontecer? Será passado para a resposta do réu. Depois desse prazo de resposta do réu, nós teremos justamente o saneamento do processo, como já vimos. Pode ser caso de ser necessário apresentar uma réplica, se houver as defesas indiretas, que nós já vimos o que é uma defesa indireta. É aquela defesa em que o réu ele traz elementos novos para a ação e, por conta disso, de acordo com o princípio do contraditório e ampla defesa, deve ser aberto para que o autor fale sobre essas defesas que ele não teve como falar na petição inicial. Defesas como prescrição e decadência, certo? Passada essa questão de réplica, nós vamos para o saneamento do processo. Nessa fase de saneamento do processo, nós já vimos que é a fase em que o juiz ele vai analisar tudo o que foi feito no processo, na parte de petição inicial, na parte da resposta do réu, nas provas documentais que já foram carreadas aos autos, e ele vai analisar, dentro daquilo que já existe no processo, se será caso de julgamento conforme o estado do processo, que nós já vimos, que é o julgamento quando a causa já está madura. E o que é essa causa madura? É aquela causa em que não precisa mais ser produzido nenhum tipo de prova, certo? E que já houve todo o andamento regular do processo, com a apresentação, obviamente, da defesa e a citação regular do réu. Se não for caso de julgamento conforme processo, ou seja, se o juiz analisar que é necessário fazer e produzir mais provas para que ele se convença da verdade dos fatos, tanto carreados na petição inicial quanto dos fatos trazidos como defesa pelo réu, então o que é que ele vai fazer? Ele vai listar os pontos controvertidos da demanda. E com esses pontos controvertidos, com a listagem desses pontos controvertidos, o juiz ele vai pedir para que seja, ou seja, ele vai ordenar, melhor dizendo, que ocorra a audiência de instrução e julgamento, para que nessa audiência sejam produzidas as provas necessárias que o juiz entenda necessária para que se chegue à verdade do processual dos fatos, certo? Que a gente vai ver ao longo dessa nossa aula a diferença dessa verdade real, material, e a diferença da verdade processual, certo? Então, chegamos nesse momento, passamos da fase de saneamento do processo, em que o juiz ele delimita os pontos controvertidos, e a partir dessa delimitação, ele vai conduzir as partes para uma audiência de instrução e julgamento, para que nessa audiência ele consiga colher as provas necessárias diante do seu entendimento para que ele consiga dar um julgamento adequado ao processo, certo? Então, vamos iniciar essa aula, acompanhem pelos slides que eu já enviei, falando sobre a audiência de instrução e julgamento. Os artigos que dizem respeito a essa audiência, que tratam sobre essa audiência, são os artigos do 358 a 368 do Código de Processo Civil, certo? Quem tiver com vadimeco, vá acompanhando esses artigos para a gente poder conversando de uma forma melhor e vocês irem acompanhando o desenrolar da aula. E quais são as etapas dessa audiência de instrução e julgamento? Como é que ela acontece? Ela é bem simples.
Primeiro vai ocorrer a abertura da audiência, feita pelo juiz. O juiz vai determinar a abertura dessa audiência, certo? Será feito o pregão inicial. E o que é o pregão inicial? O pregão inicial é justamente quando um servidor da vara, geralmente o oficial de justiça, ele chama as pessoas, ou seja, as partes, autor e réu, e as testemunhas que estiverem para serem ouvidas no momento da audiência, e ele vai qualificar essas pessoas que participarão da audiência, certo? Esse é o pregão inicial. É a convocação dessas pessoas para que elas entrem na sala de audiência e que elas se qualifiquem no momento da sua entrada, certo? Só que não existe a entrada de todos ao mesmo tempo. Entram primeiro as partes com seus advogados e depois do depoimento pessoal das partes, que a gente vai ver essas etapas também ao longo da aula, vão ser chamadas as testemunhas uma por uma. E cada vez que entrar as partes e as testemunhas, elas se qualificarão perante o juiz, certo? Feita a abertura pelo juiz, feito esse pregão inicial, passa-se-á para a tentativa de conciliação. Não obstante já ter ocorrido uma primeira audiência em que se tentou chegar a um acordo entre as partes para que o processo não continuasse, não obstante ter sido frustrada essa tentativa de acordo, os moldes do novo Código de Processo Civil, ele foi pensado justamente para se chegar a uma resolução não conflituosa da demanda. Por isso, nesses artigos que tratam da audiência de conciliação, ou melhor, de audiência de instrução e julgamento, ela prevê que, num primeiro momento, quando as partes entram na sala de audiência, seja feita essa nova tentativa de conciliação. Por quê? No decorrer desse processo, a partir do momento que o réu apresenta sua resposta, que o autor tem condições de visualizar a resposta do réu com sua defesa, o autor pode repensar e dizer, não, poxa, é melhor realmente fazer um acordo, né? Porque uma transação que ambos saiam ganhando e perdendo ao mesmo tempo. Isso vai ser mais vantajoso, porque vai demorar menos o processo, o custo será menor e também se chegará numa resolução que vai ser benéfica para ambas as partes. Então, é feita essa tentativa de conciliação, mais uma vez, antes de iniciar a audiência, certo? Antes de iniciar, na verdade, a produção das provas nessa audiência. Se por algum acaso não se conseguir chegar à conciliação também neste momento, o juiz passará a colher as provas. De acordo com esses artigos do Código de Processo Civil, que vocês vão analisar e ler no vade-mecum, nós vemos que a primeira etapa dessa audiência será ouvir os peritos e assistentes técnicos, se houver, certo? Como a gente já conversou várias vezes em sala de aula, a prova pericial é uma prova que ela vai ser necessária, a gente vai estudar isso mais à frente, quando nós estudarmos os meios de produção de prova em espécie. Mas só para dar um apanhado geral para vocês compreenderem, a prova pericial, ela vai existir e ela vai ser necessária quando a demanda ela versar sobre uma pretensão que exige um conhecimento técnico que esteja além dos conhecimentos comuns do juiz e das partes, certo? Seja no caso, por exemplo, que tem uma ação judicial em que eu acompanho, em que um dentista ele precisou entrar com ação de indenização, certo? De obrigação de fazer e de indenização contra uma empresa que era uma empresa que ela fabrica equipamento de raio-x para tirar a radiografia da face e fazer o tratamento ortodôntico. E esse aparelho de mais de 100 mil reais, ele deu um problema técnico, que por mais que o autor, sendo ortodontista, ele saiba manusear, ligar, desligar, colocar para tirar a radiografia, ele não tem o conhecimento técnico de construção daquele equipamento, certo? Para dizer exatamente como ele funciona. Nem muito menos o juiz tem esse conhecimento técnico para dizer se aquele aparelho realmente apresentou o problema alegado pela parte ou se não apresentou. Então, nesse caso específico, foi necessário que se nomeasse um perito, certo? Que tivesse expertise nessa área de radiologia e que conhecesse como é feito esse equipamento e como ele funciona, para que desse um laudo
e assim esclarecer ao juízo se realmente aquele aparelho apresentou aquele defeito ou não. Então, nesses casos, nesse tipo de demanda, vai ser necessário se nomear um perito. E nesses casos, nesse tipo de processo, a primeira pessoa a falar na audiência vai ser justamente esse perito e os assistentes técnicos. Assistentes técnicos são pessoas também da mesma expertise, mas que são nomeadas pelas partes para acompanhar o perito judicial na consecução e na produção dessa prova pericial, certo? Ouvido o perito e os assistentes técnicos, passar-se-á para o depoimento pessoal das partes. Primeiro fala o autor, depois fala o réu. Vocês vão ver, a gente vai conversar bastante sobre isso na aula de produção de provas, dos meios de produção de provas em espécie, que na petição inicial, e eu vou passar o modelo para vocês, eu já passei o modelo de petição inicial, mas vou passar novamente com destaque nessa parte final da petição, que eu acredito que vocês não prestaram atenção, até porque não era objeto das nossas aulas iniciais, então eu não chamei realmente a atenção para essa parte. Mas vocês vão ver no modelo que eu mandei para vocês e no novo modelo que eu irei enviar, que no final da petição inicial, antes do fecho, tem um protesto por produção de provas. E nesse protesto por produção de provas, geralmente a gente pede de uma forma genérica que sejam produzidas as provas necessárias para o deslinde da causa e para o esclarecimento dos fatos ali alegados. Mas é interessante ser requerido as provas em espécie. Por quê? Porque já aconteceu algumas vezes ao decorrer do processo, o juiz não querer fazer a oitiva das partes, certo? E ele dispensar em audiência mesmo, não, só vou ver as testemunhas, não quero o depoimento das partes. E aí, quando o advogado da outra parte disse, não, mas eu queria que fosse ouvido a minha parte, aí o juiz até perguntou no momento da audiência, mas foi requerido a oitiva, o depoimento pessoal, e o advogado não tinha colocado na petição inicial que requeria o depoimento pessoal da parte. E por conta disso, por não ter tido esse requerimento, no caso da petição dele, o juiz dispensou, disse que não achava necessário, já que não tinha sido feito pedido no momento da petição inicial, nem tinha sido feito pedido, porque quando a gente conversar melhor sobre esse andamento, vocês vão ver que no saneamento, a gente já viu, na verdade, que na parte do saneamento, o juiz, quando ele aponta quais são os fatos incontroversos, e ele vai dizer quais são os fatos incontroversos, ele vai pedir para que as partes elas se manifestem dizendo quais são as provas que elas entendem que deverão ser produzidas, além daquelas que o juiz entende necessário, para que eles apontem quais são as testemunhas que devem ser ouvidas, se não foram colocadas na petição inicial, qual é outro meio de prova que eles acham que deve ser produzido, e aí o juiz vai analisar se é necessário ou não, certo? Então, o advogado, nessa oportunidade, nesse processo, tem que impedir na petição inicial, nem tinha requerido o depoimento pessoal nessa petição, quando fala no despacho de saneamento, certo? Então, no momento da audiência, o juiz não colheu o depoimento da parte. Então, por mais que se coloque de uma forma, nos modelos da vida, se coloque de uma forma genérica, esse protesto por pedido de produção de provas, eu aconselho que vocês coloquem exatamente quais são as provas que vocês querem que sejam produzidas no processo. Se porventura, no momento da audiência, você, advogado, achar que é desnecessária essa prova como depoimento pessoal, você pede para dispensar. Mas é melhor você colocar o pedido e no momento você ver que não é necessário e pedir a dispensa, do que não colocar e querer que seja feito depoimento e o juiz, naquele momento, não defira, certo? Porque você não fez o pedido, nem na petição inicial, nem na contestação e nem na petição, quando é intimado a falar depois do despacho de saneamento. Tá certo? Não obstante, lembrar que, como foi falado, e eu estou reforçando, se houver algum prejuízo, de acordo com a decisão judicial, a parte pode impugnar essa determinação judicial por meio de recurso. O que acontece nesse caso? Nesse caso em que o juiz ele indefere um pedido de produção de prova da parte, como ocorreu uma modificação no novo Código de Processo Civil, e isso não é espécie de agravo de instrumento, não é uma decisão que seja atacada por agravo de instrumento,
é uma decisão que vai ser atacável por meio de apelação. E só vai ser atacado depois da sentença, tá certo? Então, continuando aqui. Primeiro, oitiva dos peritos e assistentes técnicos. Depois, depoimento pessoal das partes. Primeiro fala o autor, depois fala o réu. E depois desse depoimento pessoal, nós passamos para a inquirição de testemunhas, certo? Vão ser inquiridas as testemunhas. Nós vamos falar também sobre esse tipo de produção de prova em espécie. E primeiro serão ouvidas as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu. Depois de ouvir as testemunhas, não havendo mais outro tipo de prova a ser produzido naquele processo, certo? O juiz vai abrir para que as partes elas façam alegações finais. Essas alegações finais, como veremos, podem ser orais, que elas vão ser feitas já na audiência, ou podem ser escritas. E nós vamos ver quais são as hipóteses em que essas alegações finais serão escritas, certo? Depois dessas alegações finais, vai abrir para a sentença. O juiz vai sentenciar. E ele pode sentenciar tanto em audiência, como pode sentenciar posteriormente, dentro de 30 dias. E quais são os casos em que a audiência ela pode ser suspensa? A audiência ela pode ser suspensa de acordo com o artigo 362 do Código de Processo Civil, por convenção das partes, ou seja, ela pode ser adiada, na verdade. Ou seja, é marcada uma audiência para o dia 30 de março, mas as partes podem convencionar, podem requerer ao juízo, ambas as partes, que essa audiência seja adiada, certo? Não, justifica o motivo pelo qual essa audiência precisa ser adiada, requer-se isso ao juiz e o juiz vai determinar, dentro daquela justificativa, se vai ocorrer o adiamento ou não. O segundo motivo pelo qual a audiência de instrução e julgamento pode ser adiada é se não puder comparecer por motivo justificado qualquer pessoa que ela deva necessariamente participar, certo? Se uma das partes não puder participar justificadamente, se uma testemunha que é imprescindível para o esclarecimento dos fatos não puder participar, também essa audiência pode ser adiada. Se o perito não puder participar, pode ser adiada, lembrando que se uma testemunha ou o perito não puder participar daquela audiência, o que é que o juiz também pode fazer? Ele pode manter a audiência de instrução naquele dia, certo? Colher as provas que forem possíveis de ser colhidas naquele momento e, se achar necessário ainda ouvir a outra testemunha ou ouvir o perito, ele marcará novo dia para nova audiência, tá certo? E o terceiro caso de suspensão, melhor, de adiamento da audiência, é por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado, por ausência do juiz. Ou seja, você está lá com seu cliente, esperando o início da audiência, está marcado para 9 horas da manhã. E o juiz aparece de 10h30 da manhã. Só que existem ainda 2 audiências antes da sua. O que é que você faz? Você pode pedir uma certidão, certo? Na secretaria do fórum, dizendo que sua audiência estava marcada para tal horário, naquela data, e passado mais de 30 minutos, o juiz ainda não iniciou sua audiência. Então, você pode pedir essa certidão e justificar que não fará mais audiência naquele dia. Isso acontece geralmente quando o advogado ele tem mais de uma audiência no mesmo dia. Então, ele não pode ficar esperando, né, o final daquela audiência. Digamos que ele tinha uma audiência de 9, 9h30 da manhã, o juiz iniciou as audiências de 10 horas, e ele tem uma audiência de 11h30 em outra vara, em outro fórum, sei lá, uma pessoa está no fórum da Justiça Comum e tem uma audiência na vara do trabalho. Então, não tem como ela esperar ainda a sua audiência para poder chegar tempestivamente no horário naquela outra vara. Então, ele pede a certidão, diz que o juiz está atrasado mais de 30 minutos para o início da sua audiência e pede para ser dispensado e ser adiado e remarcada aquela audiência. Falando agora sobre as alegações finais, que nós falamos que vimos que é uma das últimas partes da audiência de instrução e julgamento, que é quando já estão colhidas todas as provas, quando não há mais nenhum tipo de diligência a ser realizada, então o juiz vai abrir para que as partes elas façam suas alegações finais. E o que são as alegações finais?
As alegações finais é quando os advogados têm a oportunidade de, depois de colhidas todas as provas, depois de ter falado autor, réu, realmente do processo ter chegado ao seu limite para posterior julgamento, elas tenham a oportunidade de fazer um breve resumo de tudo que aconteceu no processo e possa destacar, diante daquela produção de prova, as coisas mais importantes que devem ser analisadas pelo juiz para quando ele proferir a sentença, certo? Então, nesse momento de alegações finais, é dada aos advogados das partes a oportunidade justamente disso, deles fazerem um destaque ao que foi mais importante dentro da sua concepção, no caso do autor, para a análise da sua pretensão, para o réu, para a análise da sua defesa. Eles destacam tudo o que foi dito naquela produção de provas para que o juiz analise e profira a sentença, certo? Em regra, de acordo com o Código de Processo Civil, as alegações finais, elas são feitas de forma oral, certo? Na própria audiência, após terminada a colheita das provas, a produção das provas, o juiz abre para que as partes, elas oralmente, elas façam essas alegações finais. Só que, em casos em que o processo apresente questões complexas de fato e de direito, ou seja, aqueles processos que têm várias provas documentais, que têm questões de datas, que é um processo realmente bem complexo para você delimitar cada documento, cada prova que foi produzida, tem vários tipos de pretensões naquele processo. Então, às vezes, fica até difícil para o advogado fazer a alegação oral naquele momento, porque ele precisa realmente folhear o processo e verificar todas as provas documentais que existem, ou todas as pretensões que foram guerreadas no processo. Então, ou o juiz mesmo determina, ou as próprias partes, através de seus advogados, requerem, e aí ele delimita que as alegações finais sejam apresentadas de forma escrita. E o prazo para essa apresentação de alegações finais escritas é de 15 dias, e é um prazo sucessivo, certo? Ou seja, primeiro o autor passa 15 dias com o processo. Essa lógica era com relação ao processo físico, né? Porque como o advogado tinha que pegar o processo e passava 15 dias com aquele processo para escrever as alegações finais, a outra parte só poderia ser obrigada a iniciar seu prazo depois que ele devolvesse o processo. Por isso que no código ele diz que o prazo de 15 dias é um prazo sucessivo, ou seja, primeiro um advogado de uma parte pega o processo, tem 15 dias para apresentar as alegações finais, depois quando ele devolve, inicia-se o prazo de 15 dias para a outra parte fazer essas alegações finais escritas, certo? Apresentadas as alegações finais no processo, o que é que vai acontecer? Aí chegou o momento da decisão. Aí chegou o momento em que não há mais o que fazer no processo. E chegou o momento do juiz sentenciar, pegar todos aqueles documentos, todas aquelas alegações nas petições e as provas produzidas e efetivamente decidir a causa. Ele pode decidir a causa tanto na audiência, como já foi falado, né, e já saiu todo mundo da audiência com a decisão em mãos, ou ele pode fazer posteriormente. E o código ele tem um prazo processual impróprio de 30 dias. Eu não sei se vocês lembram do que é prazo processual impróprio. Prazo processual impróprio é aquele em que não existe a preclusão de um direito pelo não cumprimento. É aquele que é indicativo. Geralmente, os prazos processuais para os juízes são prazos impróprios, indicativos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe uma indicação, né, de que o juiz ele possa produzir aquela sentença dentro de 30 dias. Mas se ele não fizer a sentença dentro de 30 dias, ele não vai ser penalizado por isso. Pelo menos se não houver uma petição das partes, né, para a corregedoria, alegando que o juiz passou 2 anos com o processo e não sentenciou, já estando tudo em conformidade para esse julgamento e não existindo justificativa para aquela morosidade, certo? Isso é um prazo indicativo, isso é um prazo impróprio, em que não existe de antemão uma penalidade para o juiz, no caso, se ele não obedecer esses 30 dias. Mas existe também uma coisa interessante. Pode ser que tenha ocorrido a produção de todas as provas, chegou ao final da audiência de instrução e julgamento,
o perito falou, as partes deram o seu depoimento pessoal, as testemunhas foram inquiridas, mas mesmo assim o juiz não se convenceu da ocorrência daquele fato ou daquela defesa levantada pelo réu. Então ele pode achar que existe a necessidade de serem produzidas mais provas por outras testemunhas que foram indicadas na fala das testemunhas inquiridas e que não estão presentes. Então, nesse caso, isso é só um dos exemplos, nesse caso, o juiz ele pode converter o julgamento em diligência. E o que é isso? No momento em que é dado ao juiz proferir a sentença, ele diz, não, eu ainda não tenho como proferir a decisão, porque ainda falta ser provado algum fato que não foi bem esclarecido. Então, ao invés dele sentenciar, ele vai dar um despacho, uma determinação, dizendo que converte o julgamento em diligência e requerendo que seja produzida aquela prova que ele acha que seja necessária para o desnível da causa. Certo? Então, entendida essa logística da audiência de instrução e julgamento, o que é a audiência de instrução e julgamento? É justamente esse momento do processo em que o juiz, depois de ter saneado a ação judicial, que ele delimita quais são os pontos controvertidos. O que são pontos controvertidos? São aqueles pontos em cima dos quais devem ser produzidas as provas para se chegar à verdade processual dos fatos, para que, com isso, o juiz possa proferir a decisão mais justa possível naquela demanda. Então, delimitar aqueles pontos controvertidos, ou seja, aqueles pontos que necessitam de produção de provas para serem esclarecidos, dada a oportunidade às partes para que elas digam quais as provas que elas acham necessárias produzirem, quais são as testemunhas que elas querem que sejam inquiridas, será marcada a data de audiência de instrução e julgamento. E nessa audiência, o que é que vai acontecer? Vai acontecer justamente a colheita dessas provas que se foi achado necessário pelo juiz e pelas partes, certo? Então, produção de provas na audiência, que acontece abertura da audiência pelo juiz, pregão inicial com a qualificação das partes e testemunhas, lembrando que entram primeiro as partes com seus advogados, dão seu depoimento e só depois é que vão entrando as outras partes, ou melhor, os outros indivíduos que prestarão sua contribuição para a colheita de provas, perito, testemunhas, não entra todo mundo junto, certo? Pregão inicial com a qualificação das partes. Depois desse pregão inicial, é ouvido primeiro perito e assistentes técnicos, depois depoimento pessoal das partes, falando primeiro autor, depois réu, depois inquirição das testemunhas, falando primeiro as testemunhas do autor, depois as testemunhas do réu. Terminada essa inquirição, achando o juiz que já está tudo conforme, já não precisa mais ser produzido nenhum tipo de prova, então ele abre para as alegações finais. As partes vão fazer a alegação final, que o que são as alegações finais? É a oportunidade que as partes têm para fazer um breve resumo do que aconteceu no processo e destacar para o juiz as partes mais importantes, seja de fundamentação jurídica, seja e principalmente do que foi colhido na produção de provas, para destacar isso daí, seja na questão da pretensão autoral, seja na questão da defesa do réu, e com isso chamar a atenção do juiz para aqueles pontos mais importantes da produção de provas e com isso ajudar a que seja realizada ou seja proferida uma decisão o mais favorável possível para aquela parte que está fazendo aquela alegação final. As alegações finais podem ser orais, em audiência, ou podem ser escritas, certo? Vocês vão acompanhar toda essa tramitação através dos artigos que eu falei para vocês, certo? E o que é que vai acontecer depois dessas alegações finais? O juiz pode fazer duas coisas. Ou ele, achando que ainda precisa ser comprovado algum fato alegado em juízo, ele vai converter a decisão, o julgamento, em diligência, vai requerer que sejam produzidas mais provas para que se chegue à verdade processual dos fatos alegados em juízo. Ou se ele achar que está tudo devidamente comprovado, não precisa mais de produção de provas, o que é que ele vai fazer? Ele vai proferir a sentença. E a sentença pode ser proferida ou na audiência, e as partes já saírem com a decisão, ou ele pode proferir dentro do prazo impróprio de 30 dias, certo? Terminada essa orientação sobre a audiência de instrução e julgamento, nós vamos iniciar agora a teoria geral da prova.